Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então neste vídeo vamos falar sobre o livro número 7 da Bíblia, ok? Estamos falando do livro de Juízes, um livro muito interessante, relativamente extenso, mas nem tanto, ele tem 21 capítulos, e é um livro muito especial porque ele faz uma certa transição, né? É um livro que ele nos apresenta a continuidade do avanço à Terra Prometida, da distribuição das tribos e do acompanhamento, né, do que foi acontecendo a partir do momento em que as tribos de Israel vão se instalando na Terra Prometida. Então, o livro de Juízes é uma grande continuação do livro de Josué. Sobre a autoria, é muito comum, né, é convencional que se atribua a autoria deste livro a Samuel, né, que nós veremos mais à frente. Mas isso também é uma indicação mais por tradição, não necessariamente por conhecimento científico. Até por esse motivo, né, por alguns conhecimentos já históricos, né, um pouco mais aprofundados, tem-se o entendimento de que também é um livro que foi sendo compilado e agregado aí as suas informações ao longo de um tempo. Então vamos entender um pouco desse livro e aí a gente fala dos fatos mais relevantes. O primeiro motivo é por que o livro tem o nome de Juízes. É muito simples, a resposta é muito simples. Logo após essa tomada da Terra Prometida e essa devida distribuição das tribos de Israel pelo ambiente, por aquele espaço que eles foram se apoderando,
através da vontade de Javé, o próprio Javé indica que as lideranças dessas tribos elas vão atuar como verdadeiros guardiões de todos os preceitos e das orientações de Javé. E aí eles são chamados de juízes, porque eles vão ter como objetivo ter um conhecimento profundo desses preceitos e julgar, decidir aqueles casos em que houver a necessidade de um direcionamento mais superior. Então é por isso que o livro é chamado de Juízes, porque juízes foram os nomes dados aos chefes dessas tribos, que eram vitalícios, né? Então, a partir do momento que lhe era atribuída a missão de chefia, de juizado, era até a morte dessa pessoa. Esses juízes eles foram divididos basicamente em dois personagens diferentes. Juízes menores, são esses líderes, digamos, oficiais, né? Os líderes institucionalmente colocados como sendo as lideranças daquela tribo, juízes menores. E juízes maiores eram considerados aqueles líderes, aqueles juízes que tinham a característica mais carismática. É como se fosse, de fato, aquele juiz que foi colocado na função pela vontade do povo e por toda a sua influência naquela região ou naquela determinada tribo. Então, o livro dos Juízes tem esse nome justamente por isso. São os líderes das tribos de Israel. E através da vontade de Javé, esses líderes, juízes, eles eram mais do que suficientes para dirimir qualquer coisa. E a gente vai ver que no decorrer da história isso vai mudar. Até aqui no livro de Juízes, um pouquinho mais à frente, eu vou falar um pouco sobre isso, né? Que no final de Juízes, a gente começa a perceber por que a função de juízes vai caindo e a função do rei começa a ser percebida como a mais adequada. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, então o livro ele traz para gente uma série de compilações de histórias desses juízes, ou daqueles que foram os principais juízes do período, e até mesmo aqueles que se tem o registro, né? Talvez pudesse até haver histórias mais importantes do que essas, mas elas não foram compiladas ou não foram guardadas até o momento em que a Bíblia se tornou o que ela é. Então, basicamente, o livro ele traz essa necessidade da manutenção da memória ativa, da consciência histórica do povo de Israel, né? Vocês imaginam que passou por tudo que passou, né? Se libertou das garras egípcias, passou anos e anos vagando pelo deserto, entra na Terra Prometida, a distribuição das tribos acontece, cada tribo tem seu líder, que se torna um juiz, e no dia a dia, na rotina, até como acontece hoje em dia, né? Essas fiéis, essas pessoas, elas acabavam meio que podendo esquecer de algumas tradições e rituais e seguindo, às vezes, numa rotina daquele jeito meio automatizado, né? Fazendo aquilo que sabe que precisa ser feito. Acontece hoje, acontecia naquele tempo. Então o livro tem como objetivo também isso, era trazer um resgate. Falar, olha a história desses juízes, olha aqui o que esse cara fez, olha só a importância do resgate, a importância de se manter um juiz arbitrando, né, direcionando os melhores procedimentos para que a fé se mantenha viva. Então esse foi um dos grandes, talvez o principal objetivo do livro dos Juízes estar presente na Bíblia. E é interessante que esse resgate à memória religiosa é apresentado num formato de um ciclo nesse livro. E também é um ciclo que vai ser visto em várias partes da Bíblia. Vocês percebam que nesses primeiros livros da Bíblia, né, nós falamos do Pentateuco, alguns vídeos atrás, e agora a gente está no comecinho dessas obras históricas, muitos conceitos que são gerados nesses primeiros livros, eles vão acompanhando a evolução do povo de Israel por toda a vida. Então a gente começa a perceber aqui alguns elementos que, de fato, sustentam não apenas a comunidade judaica, mas também a comunidade cristã, e parte desses conceitos também sustenta a comunidade islâmica, né? Então são alguns conceitos de vida, alguns princípios e preceitos de Javé que estão presentes na vida das pessoas até hoje. Esse que eu vou comentar agora é um deles. O livro dos Juízes, ele traz um ciclo para nós, ele ensina para a gente que há um ciclo na vida de um fiel. E esse ciclo ele consiste em pecado, castigo, conversão e graça. Vocês estão vendo que é um ciclo que ele faz parte da vida de todas as pessoas que seguem essa doutrina abraâmica,
Pois é, ele é apresentado aqui no livro de Juízes. Por quê? Porque os juízes se utilizavam dessa estrutura para poder orientar as pessoas. Você imagina, tá lá um juiz, que é um chefe de uma tribo, recebendo diversos casos onde ele tinha que fazer ajuda, né? Qual é o direcionamento a ser dado? Então eles acabaram construindo esse ciclo. Você peca, vai receber um castigo, você vai se converter e se penitenciar do seu pecado e vai receber a sua graça, que é a absolvição. Então, se você está vendo nisso alguma semelhança com o que acontece hoje, pois bem, certas doutrinas que nós vivemos hoje em diversas religiões, especialmente abraâmicas, elas foram advindas desses primeiros livros. E uma coisa também bem interessante do livro de Juízes é que ele prega uma informação que é muito legal, ele prega um conceito bem interessante, que é dizendo o seguinte: as regras e as leis, elas podem até não mudar, elas podem manter-se fixas, mas cada geração é responsável por adaptar essas leis à sua rotina de vida, né? Olha só o que isso nos remete. Isso nos remete ao entendimento de que o livro ele pode ter sido escrito ao longo de vários e vários anos, talvez até séculos. Porque um autor daquele tempo, estamos falando aqui de algumas centenas de anos antes de Cristo, ele já ter o entendimento de que a lei precisa ser vista de acordo com a realidade do momento, é porque esse autor talvez esteve diante de muitas histórias, onde pessoas diferentes fizeram isso. E através do livro de Juízes ele deixa isso para nós. Então, essas são talvez as principais bases que formam um livro de Juízes para você compreender esses 4 elementos, né, que a gente comentou, do pecado até a graça, também o fato de juízes maiores e menores e também essa observação de que cada geração é responsável por ir adaptando a lei à sua realidade. Então, falado dessas bases, né, apresentado e compartilhado com vocês um pouco da história do que é o livro dos Juízes, de uma forma prática e objetiva, como a gente sempre prega aqui, vamos agora aos fatos mais relevantes do livro. Bom, então o livro começa, já como o primeiro grande fato relevante, apresentando uma continuidade aos feitos de Josué, do livro anterior. Então a gente sabe que Josué lidera a entrada do povo à Terra Prometida através do cerco de Jericó, que é a primeira cidade, depois eles avançam para Ai, e depois eles vão avançando e vão fazendo com que cada tribo se fixe em um determinado lugar de Israel, que foi pensado estrategicamente para aquela tribo. Então nós temos 12 tribos, né? Neftali, Aser, Benjamim, Levi, nós temos a Dan, as várias e várias tribos, cada uma foi sendo colocadinha. Eu vou até pôr um mapa aí para você do lado, para você ver como que essa distribuição foi feita nesse primeiro momento. Aí você está dando uma olhadinha aí, tá vendo, né? Ó, cada um ficou com um pedacinho, né? Estrategicamente montado. Dito isso, né, nesse primeiro momento do livro dos Juízes, apresenta-se que Javé ele instituiu várias funções para essas tribos, e a tribo de Judá ela ficou responsável por ser a líder das demais tribos, digamos assim, por manifestar uma certa liderança, não com mais autoridade, mas como se fosse, de fato, o caminho a ser seguido era o caminho ditado por Judá, que ficou ali bem no centro, que é uma das 12 tribos. Esse é o motivo pelo qual o nome do reino depois passa a ser Judá, né? Porque a tribo de Judá ela recebe essa, digamos assim, essa responsabilidade de ser a líder, aquela que vai, de fato, orientar as demais tribos. E não só Judá, como também a tribo de Benjamim, eles vão tendo muito sucesso em expandir a sua economia, as suas terras, o seu sistema social e político. Então, algumas tribos elas vão avançando mais, outras vão avançando menos, como, por exemplo, Neftali, Aser, Zabulon. Algumas dessas tribos vão, você entende assim, olhando para uma perspectiva macro, nós temos 12 tribos, algumas avançam, outras regridem. E aí isso começa a gerar alguns entendimentos e algumas necessidades de que esses juízes tenham sua atividade ainda mais elevada em grau de importância. Porque se você começa a perceber que cada uma dessas tribos, vamos entender que é um país com vários estados, alguns estados estão avançando muito, outros estão ficando para trás. Os governadores desses estados precisam se conversar porque eles são um só país.
né? Então, se os fortes deixam os fracos ficarem fracos, em algum momento, alguma assédio territorial vai acabar acontecendo, que é o que acontece mais à frente, quando a gente tem os períodos de exílios, né? Então, para vocês verem como as coisas começam daqui. Algumas tribos avançam mais, outras avançam menos. E esses juízes, né, eles passam a ter uma importância significativa para poder dirimir tudo isso, para poder negociar entre as tribos o que vai ser feito, o que não vai, ajuda aqui, ajuda ali, mais ou menos assim. Vocês estão percebendo que é algo muito parecido até com as estratégias de vida que a gente vê acontecendo hoje, entre países, entre estados, entre nações. A gente já tem uma base aqui bíblica que nos revela que isso é algo que acompanhou a história como um todo. E com isso acontecendo, algo que infelizmente é natural, uma dispersão religiosa ela vai sendo percebida, né? Então, conforme alguns avançam mais, outros vão ficando reduzidos na sua capacidade e importância, o afastamento aos preceitos de Javé ele vai ficando mais evidente. As pessoas vão perdendo um pouco daquele contato, vão perdendo um pouco daquela confiança e fidelidade, né? Algo também que não é tão diferente do que a gente percebe hoje no mundo religioso, né? Quanto mais graça você recebe, mais você se aproxima e acredita nos preceitos e nas orientações religiosas da sua crença. Quanto menos graça você percebe ao seu redor, mais você se afasta e acha que as coisas não estão acontecendo a contento. Pois bem, isso também acontecia lá. As tribos de Israel começaram a ter essas dificuldades. E, como eu falava para vocês, por todas essas circunstâncias, né, por essas diferentes etapas de avanço e também por essa dispersão religiosa, a figura dos juízes maiores e menores, ela foi imprescindível para fazer com que Israel se mantesse o máximo coerente e agrupada possível, né? Porque o risco deles se dispersarem como nação era muito grande. Então esses juízes foram tentando ali dar uma segurada no povo, falar, não gente, nós temos um propósito, nós temos um princípio, vamos aqui dirimir, vamos negociar, vamos todos juntos buscar aquilo que Javé nos pede. Então essa era a função dos juízes. E aí a gente tem vários deles para comentar, né? Eu tenho até aqui alguns registros de alguns dos mais importantes que eu vou dividir com vocês. E aí 2 deles eu vou citar a história em específico. Mas nós temos juízes muito importantes. Otoniel, Aode, Débora, que foi uma juíza muito conceituada, muito conhecida também naquele período. E aí a gente chega num deles, que é considerado um dos maiores juízes. E quando eu disser o nome aqui, talvez você, nossa, esse nome bíblico que é tão forte, que é tão presente, eu nem sabia que ele vinha dessa história, que é Gedeão. Gedeão, que é um nome muito conhecido, biblicamente, digamos assim, né? Por aquelas pessoas que acompanham a crença de descendência abraâmica, o nome Gedeão é um nome muito forte. Por quê? Gedeão ele foi um juiz maior, ou seja, ele foi desses juízes que são juízes por carisma, por vontade popular. E ele era uma pessoa realmente muito importante, muito forte, muito aguerrida pelos relatos, e também uma pessoa extremamente dedicada aos preceitos de Javé. Com um exército de apenas 300 homens, ele consegue resistir a diversas tentativas de ataques e saques de outras nações, vindo para Israel e tentando dominar o que eles tinham. Então esse homem ele foi muito importante, porque ele foi reunindo pessoas aqui, pessoas acolá, e segundo os relatos bíblicos, com a mão de Javé sobre seus ombros, ele conseguiu de fato fazer um trabalho espetacular, sendo um dos grandes personagens desse período de tentativas de dispersão religiosa. Ele conseguiu mostrar, Gedeão consegue mostrar que a força de Javé é maior do que qualquer outra força que possa ameaçar o seu povo, que é Israel. E depois que Gedeão morre, acontecem coisas ainda mais grotescas, né? Das que vinham acontecendo antes. Após a morte dele, o próprio filho dele, que é chamado Abimeleque, que é um nome também muito conhecido na Bíblia, se você nunca ouviu falar, Abimeleque era o filho de Gedeão, que foi esse grande juiz das terras ali de Israel. Bom, então Abimeleque, ele acaba por fazer diversas tentativas de golpe, até mesmo, né, passar uma grande rasteira naquela organização social para assumir o poder. E isso vai despertando a ira de Javé, né? Ainda mais porque ele já vê que há
em curso uma dispersão religiosa e que, claro, atitudes e atividades que são inerentes ao homem, ao mundo e não às suas orientações divinas, vão tomando conta de tudo. Né? E o exemplo desse filho de Gedeão, que é Abimeleque, de tentar tomar esse poder, é uma dessas obras. Né? É um dos exemplos, claro, que remete aos motivos de Javé constantemente estar irado com o seu povo. E Abimeleque acaba morrendo, né? E a Bíblia diz que, basicamente, ele foi morto para que se compensasse o mal que ele fez. E após essas passagens, né, desse grande juiz que foi Gedeão, vários outros juízes vão tendo a sua importância revelada neste livro. Eu vou citar alguns nomes aqui também para complementar essa quantidade e essas personalidades importantes dessa fase. São eles Tola, Jair, Jefté, Abessam, Elon, Andon e vários outros. Esses são alguns dos principais nomes. Mas daí eu gostaria de chegar num nome que é muito importante, talvez você nem saiba que ele foi um juiz das tribos de Israel. Sansão. Sansão, que a gente conhece a história, né, por ter seus longos cabelos sendo ali o motivo da sua força, que de fato eram, assim a Bíblia nos apresenta. Sansão ele foi um juiz escolhido ainda no ventre da mãe dele. Antes de ter nascido, Sansão já era um indicado de Javé que manifestava, né, que dali nasceria de fato um grande juiz e um grande homem para o povo de Israel. Pois bem, Sansão nasce, Sansão cresce e Sansão se prepara para ser esse grande juiz e de fato ele é um grande defensor, um grande guerreiro, uma grande personalidade de todo esse povo. E aí acontece que ele se apaixona por Dalila, né? E Dalila, ela tem uma relação muito íntima, muito próxima, claro, com os filisteus e entrega Sansão aos filisteus. E através daquela tentativa ardilosa de Dalila de derrubar, né, esse juiz, derrubar essa personalidade que era Sansão, Sansão, claro, se arrepende dos feitos, pede a Javé o perdão. Eles arrancam o cabelo de Sansão, mas ainda assim, mesmo tendo sido cegado, preso, né, ele perde a visão, ele fica preso por um tempo, ele perde ali toda a sua capacidade de batalha. Ainda assim, através dessa vontade divina, ele consegue se libertar e ele ainda causa a morte de 3.000 filisteus, segundo o relato bíblico, governando e sendo juiz de Israel por 20 anos, aproximadamente. Então essa é a grande história de Sansão. Se você não sabia, Sansão ele foi um grande juiz deste período e é apresentado aqui neste livro, no livro dos Juízes. E após a história de Sansão e Dalila, o livro também ele vai citando alguns outros juízes que vão aparecendo. Mas uma coisa que você já deve ter percebido, por toda a sequência histórica que o livro nos apresenta, é que de fato essa figura e essa postura do juiz ela acaba perdendo um pouco da sua força. Né? Então a posição do juiz, seja o juiz maior ou o juiz menor, gradualmente vai perdendo um pouco do seu poder de controle social, até controle econômico, político, né? Fazer com que o povo estivesse ali realmente baseado e sustentado em algum pilar fortalecido. Ele vai perdendo essa capacidade, porque o povo vai se distanciando vagarosamente dos preceitos de Deus, dos preceitos de Javé. Com esse afastamento, o povo vai deixando de seguir regras, né? Ele vai entrando mais em caminhos que se afastam daquela organização toda que foi montada. E os juízes vão perdendo a força, vão falando, olha, a gente está sem condições mais de conseguir controlar, porque o juiz ele era um juiz, ele não era um rei, ele não era dono, ele não era proprietário. Ele era praticamente, vamos considerar assim, um funcionário divino dirimindo o que era certo e o que era errado para o povo poder se manter na linha. E ele vai perdendo essa capacidade. Então o livro de Juízes ele vai finalizando justamente dando para a gente esse entendimento, que os juízes estão perdendo a sua capacidade de controle e que essa necessidade quase que autoritária, monárquica, ela vai se apresentando como a solução para esses casos, para essa situação, né? Bom, se a gente então não tem como estar controlado apenas pela manifestação correta do povo, né? O povo por si só não está conseguindo seguir ali a linha, mesmo tendo alguns juízes que nos ajudam a isso, então chega-se um ponto que talvez a gente precise de um líder principal, né?
de alguém que seja de fato autoritário, o que manda fazer faz, o que não manda morre, digamos assim. Claro que não nesse sentido, mas vocês percebam que o livro do Juízes ele vai terminando a história assim. Os juízes tentaram fazer de fato a aplicação dessa lei de Irimi, o povo vai se afastando cada vez mais dos preceitos de Javé e a necessidade de uma liderança que seja mais imperativa, ela vai se aproximando. E ali, já já, vocês vão ver que isso vai acontecer. Quando os juízes vêm abaixo e os reis acabam elevando a sua importância. E, claro, a gente vai ter figuras importantíssimas para falar mais nos próximos vídeos. O que nos importa nesse momento é que você entenda que de todos esses acontecimentos, você percebe que nós estamos numa sequência bíblica muito prática, né? A sequência, o avanço do povo de Israel através desses vídeos, espero que ele esteja ficando muito objetivo para você compreender. Nossa, de fato, então existe uma sequência histórica muito prática, muito fácil de ser conhecida. Exatamente. Por isso existe o projeto A Bíblia em Resumo, para que você entenda essa história de uma maneira fácil, simples e objetiva. Espero que você tenha gostado desse material, desse nosso conteúdo. Já faço convite, mais uma vez, para que você se inscreva no canal, ative a sineta de notificação e também, caso tenha interesse, nós temos aí os links abaixo. Você pode baixar o livro A Bíblia em Resumo gratuitamente em PDF para o seu computador ou celular, para o seu tablet. Se quiser também ajudar o nosso projeto, você pode fazer a aquisição desse livro. E dessa forma, você vai estar ajudando as instituições da região de Cotia, em São Paulo, tá bom? Espero vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau!